Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod das Psis. Hoje eu tô aqui com uma convidada muito bacana, muito querida e muito especial para a gente falar de um tema que eu acho lindo, nosso episódio especial de Dia das Crianças. Então a gente vai bater um papo sobre a infância, sobre o retorno das crianças à escola agora após pandemia e outras coisinhas que vão surgindo. Tô aqui com a Bárbara, que é pedagoga. Seja bem-vinda, Bárbara. Obrigada pelo convite, fiquei muito feliz de estar aqui. Imagina, eu que agradeço o seu tempo, que eu imagino que deve ser aí uma loucura, né? A Bárbara, gente, além de ser pedagoga, de trabalhar pra caramba, tem uma nenenzinha super linda, super fofa, então você se divide aí em muitas facetas. É exatamente isso. Eu engravidei na pandemia, então eu fiquei em casa aí praticamente quase um ano. Por conta de ter engravidado na pandemia, eu tive que me ausentar presencialmente das atividades da escola. Então, eu parei do dia pra noite, de uma vida super corrida, super ativa, do dia pra noite. A Helena nasceu, foi muito importante, foi um processo bem especial. Eu acho que pra mulher isso é grandioso. Sim. E depois que a Helena nasceu, me veio esse pensamento de, poxa, será que eu volto e será que não volto? Graças a Deus, eu tive essa oportunidade ainda de pensar, porque tem muita mãe que não tem como pensar, tem que ir, porque precisa do trabalho, não tem alternativa. Precisa trabalhar, não tem alternativa. E eu pensei nisso, pensei muito. Um dos pontos que me fez voltar foi que eu trabalho nessa área e eu pude ter o privilégio de levar minha filha comigo. E segundo ponto, que eu precisava muito voltar para minha vida, né? Como profissional e como pessoa. Sim. Claro que como mãe eu pensaria muito e com certeza eu ficaria com a minha filha. Mas como profissional e como pessoa, foi muito importante para mim voltar a trabalhar, poder estar dentro da escola novamente, que é o lugar que eu amo, né? Um lugar que eu amo estar. E esse momento também, essa decisão foi muito importante. Claro que eu tive uma grande rede de apoio por trás disso. Pessoas que também me encorajaram nesse momento a retomar aí a minha vida como pessoa. E foi muito importante, não me arrependo. Que bom. E a Helena está indo super bem na escola comigo. Tá curtindo. Foi uma adaptação ótima, graças a Deus. Que ótimo. Porque é um momento bem decisivo na vida da mulher. E se a mulher não toma cuidado, ela acaba se anulando. Com certeza. Acaba exercendo apenas, e é claro que é lindo, é maravilhoso, mas apenas o papel de mãe. E mesmo sendo lindo, maravilhoso para algumas mulheres, né? A gente sabe que para algumas não é, mas mesmo sendo assim, ainda precisa ser preservado a mulher que está ali. Com certeza. Os desejos, os objetivos da mulher que está ali. Eu acho que quando depois que a gente vira mãe, a nossa vida muda completamente. E muda na relação do casal, muda na relação da pessoa. Claro que a gente ganha, a gente tem uma bagagem muito maior, um amadurecimento muito maior, mas eu acho que é super importante para nós mulheres também termos esse olhar de que é importante sim se dedicar ao filho, à maternidade, que não é fácil, não é flores. Mas que é muito importante também você olhar pra você e entender que você também é super importante. Exato. E isso faz toda a diferença. Que bom. E como é que você foi parar na educação? Como é que aconteceu esse caminhar? Bom, sempre gostei muito de criança, mas eu acho que o fato de gostar de criança também não tem nada a ver em estar dentro da educação. A minha história com a educação aconteceu que eu tenho uma tia, ela é pedagoga. E quando ela tem 2 filhas, e quando as minhas filhas iniciaram na escola, como a minha tia já trabalhava em escola, elas também foram para a mesma escola que a minha tia trabalhava. E a minha tia me levava para fazer a adaptação das meninas na escola. E foi vivenciando isso, estando dentro da escola com elas, que eu escolhi ser professora, principalmente de educação infantil. Então, aquela vontade nasceu ali dentro de uma escola. E veio ali já do âmbito familiar também, né? Já teve aí uma bagagem familiar. E aí eu fui crescendo, fui entendendo, fui amadurecendo. E aí, quando eu me formei no ensino médio, eu já saí da escola e já ingressei na faculdade de pedagogia. E da faculdade e nunca teve dúvida? Não, nunca tive dúvida. E da faculdade já comecei a trabalhar na área. Logo, eu entrei na faculdade em fevereiro, em março eu já entrei na escola.
E ali só foi crescendo mesmo, eu tive essa certeza, né, vivenciando isso na prática, eu tive a certeza de que dentro da escola era realmente o meu lugar. Sim. E eu amo, é um ambiente que eu amo, é super especial. Que bacana, que bom. E o que eu imagino, assim, que tem várias dificuldades, mas eu tento perceber se antes da pandemia era um nível de dificuldade para depois da pandemia. E aí eu digo dificuldade com os alunos, dificuldade em lidar, dificuldade, assim, de um modo geral, não só de aprendizagem, mas também no campo social. Como é que você nota? Com certeza. Das eu acho crianças? Que, assim, já começa por nós adultos, né? Sim. A pandemia, ela trouxe muita... Claro, teve alguns pontos positivos, mas eu acho que negativos eles sobressaíram, né? Sim. Então, para nós adultos já foi muito difícil. Imagina para uma criança. Né? E fala-se super pouco, né, sobre os efeitos nas crianças. Pouco. E eu, por estar dentro de escola, eu vivencio isso todos os dias. Eu vi que a necessidade de escola, por conta dessa parte social, foi muito grande. Né? Então, assim, por estar dentro de escola, eu vejo que a procura, principalmente por essa questão social, está sendo muito grande. Nós tivemos, assim, muitos pontos negativos por conta da pandemia. Alunos que já estavam dentro de escola, crianças que já estavam dentro de escola regrediram muito. Sim. E aqueles que nunca tiveram vínculo social nenhum, piorou. Né? Então, é um trabalho que a gente está tendo de formiguinha. Então, esse ano, que foi um ano que nós pudemos estar juntos, né, de verdade, sim, porque a gente voltou da pandemia quase 2 anos longe, então a gente teve que ter aí um trabalho de formiguinha, conquistar aí muitas coisas, às vezes o que foi perdido com eles nesse meio do caminho. Claro que muitas famílias, da maneira que puderam, estimularam em casa, mas é aquela coisa, muitos pais precisam trabalhar, muitas famílias precisam trabalhar, precisaram se dedicar ao trabalho, mesmo que tenha sido em home office. Sim. E acabou que as crianças ficaram um pouco perdidas nessa questão de estimulação. Sim. E a gente super compreende isso também, porque a nossa rotina, né, a rotina do adulto, a rotina da família, ela é muito corrida. Sim. Então você parar e se dedicar de fato para aquele momento com o seu filho, a gente sabe que é muito difícil. Fazer um papel que não é o do pai e da mãe. Exatamente. Muitas famílias estimulam da maneira que dá. Sim. Mas eles não têm ali a didática e o entendimento para aquilo, né? Então... E aí, é o que eu sempre fico pensando. As pessoas tiveram que aprender papéis que não são os seus. Os pais tiveram que aprender papéis que não é o deles. Os professores tiveram que aprender coisas e formas de fazer o seu papel que também não era a forma deles. Todo mundo teve que se reinventar. Exatamente, todo mundo teve que se reinventar. Para a educação infantil, principalmente, foi um ponto muito desafiador. Porque como que a gente vai trabalhar aulas, por exemplo, remotas online com criança? Sim. Né? Então, para a educação infantil foi bem desafiador, as professoras tiveram que reinventar, colocar a criatividade aí, a cabeça para pensar, para poder entregar um bom trabalho. E aí a gente retoma aí nessa questão que eu acabei de citar. A gente também entende a questão das famílias precisarem trabalhar, a rotina ser mais corrida, sim, e ter que se dedicar às vezes a essas aulas, o que sim, foi passado, acabou perdendo. Sim. Então, um pouco se fala sobre isso. Muitas crianças hoje nós recebemos, principalmente por conta dessa questão social, a gente vê que isso está sendo uma necessidade, mas também por conta dessa questão da pandemia, de ter ficado em casa sem estimulação, sem desenvolvimento, muitos acabam vindo com um quadro diferente para nós e as famílias também um pouco inseguras de que tá tudo bem com meu filho? Sim. Ele tem alguma coisa? Vocês acham que ele tem alguma coisa? Então... Porque se a gente for fazer um comparativo, o desenvolvimento foi diferente. Foi totalmente diferente. E aí acho que todo mundo fica meio sem parâmetro. Sim. Do se tá bem, se não tá. Exatamente. Então, isso é super importante, sim, a gente falar sobre isso, a gente retomar. Hoje em dia a gente tem muitas informações. A gente tem internet, a gente tem redes sociais, onde existem muitas informações. Mas às vezes também tem muitas informações perigosas. Sim. Né, que as famílias acabam lendo, acabam recebendo, começa a associar, meu filho faz isso, meu filho é assim, meu filho...
E isso é muito complicado, né? A gente tem que tentar sempre entender, principalmente aí a questão familiar, a questão do filho no individual, pra gente poder tratar e trabalhar essas questões. Escola faz muita diferença na vida da criança, e principalmente essa criança que veio aí de uma pandemia, né? Que nasceu da pandemia. Exatamente. E aí você falou da importância do social, né? Que eu acho que ainda tem gente que não se toca do quanto que isso é importante. Não. É importante para nós, adultos, para a criança ali no desenvolvimento, conhecer o outro, conhecer limites, o brincar, a criatividade é mais importante ainda. Com certeza, com certeza. Isso faz toda a diferença. Eu acho que criança, ela precisa estar com criança. Sim. A interação, ela é totalmente diferente. Criança estando com criança, a interação, ela é totalmente diferente. A brincadeira, ela é totalmente diferente. Às vezes, é aquilo que nós estamos falando. Tem mães que se dedicam a estar com os filhos em tempo integral e escolhe colocar na escola, às vezes, só com 4 anos, que é a idade obrigatória. Mas isso não é tão legal. Né? Porque criança precisa estar com criança. É muito diferente você como uma adulta brincar com uma criança. Sim. Né? A questão de comunicação, é tudo diferente. Então, vale muito a pena. Eu acho que isso é super importante. Essa questão social realmente faz toda a diferença. Sim, sim. Eu fiquei pensando aqui, até porque eu vi que algumas pessoas, olhando para a pandemia ainda, algumas pessoas se afeiçoam ao homeschooling. E aí eu fico pensando, né, a necessidade, para quê, né? Tirando alguns casos que a gente sabe que tem necessidade, mas fazer isso apenas por desejo, eu fico pensando nos impactos que isso vai ter a longo prazo. Porque a gente sabe que ali as primeiras relações que a criança constitui refletem como ela vai se desenvolver depois na vida adulta, como ela vai se relacionar com as outras pessoas, o campo das amizades, como que os vínculos vão se estabelecendo. Se a criança fica só em casa, se estuda em casa, brinca em casa, isso fica muito prejudicado. Com certeza, eu acho que daí a comunicação ela é feita de forma diferente. Sim. A interação é feita de forma diferente. Às vezes a criança ela não vai buscar outra criança. Sim. Né? Ela vai ter sempre aquela rotina, é sempre a mesma coisa. Né? Então, dentro de um ambiente onde existem outras crianças, isso vai ser mais amplo. Né? Ela vai ter sempre coisas diferentes durante o dia, e todos os dias vai ser um dia diferente. Sim, os desafios das relações já começam desde cedo. Com certeza. Cada fase tem o seu momento, tem o que é esperado para o momento, e é isso que a gente tem que respeitar. Né? A criança, ela precisa ser criança, claro, a gente sempre dosando, né? Colocando limites e sempre explicando também da melhor forma. Eles precisam entender, né? Às vezes a gente acaba subestimando demais as crianças. A gente fala, não dá conta de fazer isso, ou não, é muito novo, é muito pequeno. Eu acho que tudo tem o seu momento, sim, e tudo tem a sua idade também. Cada criança tem um momento, cada criança tem aí o seu momento de desenvolver, mas eu acho que a estimulação também faz toda a diferença. Ah, sim. Sim, com certeza. E o que você acha que tem de mais gratificante no trabalho que você faz? Olha, a própria palavra, a sua pergunta já diz, né? É muito gratificante trabalhar com criança. Eu acho que entra naquela questão da inocência, da leveza. Claro que tem o seu ponto difícil também, não vou falar que não, é também muito difícil, mas por mim, eu posso dizer que a educação, o trabalho com a criança dá muita esperança, sabe? Sempre para um mundo melhor. Eu penso assim, hoje eu tenho nas minhas mãos o poder realmente de mudar o mundo, né? Até uma frase meio clichê, mas é realmente isso. Nós temos o poder de mudar o mundo, de fazer com que o mundo que a gente vive, que ele já é tão negativo, tão maldoso, a gente pode fazer com que essa criança cresça, mesmo nesse mundo ruim, que ela cresça de uma maneira melhor, né? Sim. E assim, na época que eu era professora, eu passei por um momento muito difícil da minha vida, que foi a perda do meu pai, e se não fosse o meu trabalho, eu tenho certeza que teria sido muito pior para mim, porque eram os meus alunos que me davam força
para poder ser uma professora melhor para eles, né? Então, assim, eu não tinha vontade de ir trabalhar, eu tinha acabado de perder meu pai, eu estava passando por uma situação muito delicada, porque aí envolve toda a questão familiar dentro da nossa casa. E eu chegava aqui na escola chateada, mal, mas eu saía totalmente renovada. Né? Porque eu olhava para aqueles serzinhos pequenininhos, inocentes, e eles me davam força para poder ser melhor. Então eu conseguia exercer meu trabalho e fazer o meu trabalho ali, não deixar a peteca cair, mas com certeza foi deles que eu tirei essa força para poder continuar. E eu devo muito a eles. Nessa etapa, principalmente, desse momento do luto, com certeza eles me ajudaram muito. Bom, que interessante. O que tem de mais difícil, de mais trabalhoso? Olha... Vamos ver se é algo que tá passando aqui pela minha cabeça. Olha, provavelmente seja. Assim, trabalhar com criança é muito difícil. E isso eu repito o tempo todo para as minhas colegas de trabalho, né? Não só para quem é da educação, mas às vezes os profissionais que também atendem, né? Crianças dessa faixa etária e tudo mais. É muito difícil porque tem aí, cada criança tem o seu momento, cada criança tem o seu jeito, a sua característica, mas a gente sabe lidar, a gente entende, a gente compreende, a gente estuda pra isso. Agora, lidar com a família é um ponto... Nossa, é um mega desafio. Mais desafiador, exatamente. É um ponto desafiador, porque nós temos que entender. A gente olha aquele aluno, por exemplo, a gente que está dentro da escola, a gente tem aquele aluno, a gente olha para ele e a partir daquele aluno a gente consegue entender como é a família, como é o núcleo familiar que ele vive. Então, às vezes a gente precisa retomar algo com a família ou entender algo da família e para nós hoje, acredito que para mim, para nós como escola, realmente é um ponto desafiador. Sim. E eu acho que para vocês as famílias também têm muitas resistências. Muitas resistências, exatamente. Eu sempre falo, eu não atendo mais criança, eu atendia no início da carreira, agora eu não atendo mais e um dos motivos de eu não atender mais é esse, as famílias, os pais, e eu que eu sempre comento, é o primeiro a ir para terapia, mas talvez seja o que menos precisa. Porque se a família se cuidasse, se tratasse emocionalmente, talvez a criança não precisasse estar ali. Mas é sempre o primeiro que vai. É onde canaliza os problemas. Exatamente. Criança é como se fosse uma esponjinha, né? Sim. Então, às vezes aconteceu uma situação... Isso acontece muito dentro da escola também. A criança tem um certo comportamento, ela é de uma forma e de repente aquilo começa a mudar. Então a primeira coisa que a gente precisa pensar é: em casa está acontecendo alguma coisa diferente? Alguma coisa mudou na rotina dessa criança? Claro, ela passa a maior parte do tempo na escola, né? Muitos alunos ficam o dia todo porque a família precisa trabalhar. Sim. Mesmo que fique o tempo todo na escola, qualquer detalhe que seja... de fora vai interferir nesse comportamento. Então, o primeiro ponto é esse. O que mudou, o que está acontecendo de diferente. Por isso que eu digo, eles são uma esponjinha. Sim. Então, qualquer coisinha, qualquer detalhe que seja, é muito importante a gente ter essa atenção voltada para que a gente consiga aí resolver essa situação da melhor forma. Você falou um negócio e eu lembro de um autor, eu acho que é o Bowlby, que ele fala, pegando até essa primeira fase da infância, o quanto que é importante que não se troque muito as cuidadoras, que não troque, porque a criança ela vai gravar memórias até do cheiro da pessoa que cuida, do jeito, de como a pessoa cuida. E essa frequência, essa rotinazinha é muito importante para a criança. Com certeza. Para essa fase. E isso também é um ponto legal a se falar, porque criança, ela precisa de rotina. Sim. Às vezes parece uma bobagem, mas não é. A rotina, ela é extremamente importante para a criança se organizar,
nessa questão de desenvolvimento também. Se tem rotina, se tem horários, com certeza no crescimento e lá na frente isso vai fazer toda a diferença. Então, rotina é um ponto principal, que dentro de escola a gente pega bastante no pé também das famílias. Sim, sim. E que eles também são difíceis, né? Eu vejo que hoje o pessoal vem falando muito sobre rotina, parece tão óbvio a gente bater tanto nessa tecla, mas porque algumas pessoas ainda também resistem a isso, são resistentes à rotina. E é isso, Paula, às vezes, eu falando por mim, é super importante eu ter rotina. Se eu não tenho, eu fico totalmente desorganizada. A gente tava falando isso antes de começar o episódio. Exatamente. Eu fico totalmente desorganizada. Meu dia não flui. Então, eu preciso ter rotina, eu preciso ter horários pra acordar, horário pra comer, horário... É claro que a gente não consegue... Imprevistos acontecem. Porque imprevistos acontecem. Mas é a mesma coisa com a criança, né? Sim. Se aquilo sai um pouco, foge do controle, ou se todos os dias são desorganizados pra ela... Como que vai ser a questão, por exemplo, no aprendizado? Como vai ser esse desenvolvimento de aprendizagem dela? Vai ser totalmente desorganizado também. Sim. Né? Então, a rotina, sim, é um ponto também muito importante, mas para tudo, não só para o desenvolvimento na aprendizagem, para tudo. Exato. Para a vida, né? Uma outra coisa que eu fico pensando também como muito importante é a forma como a gente se comunica, como a gente se expressa. E eu tenho a impressão, pegando um pouco até como eu fui criada, como eu observo que alguns conhecidos meus foram criados, que também é uma coisa meio nova, vou falar assim. A gente ter consciência que tem que se comunicar com respeito, com carinho, de que... Ter consciência não, acho que ter a certeza de que tem que se comunicar com respeito, com carinho... Com um jeito diferente com a criança, de que você não pode se comunicar de qualquer forma, falar de qualquer forma, mandar de qualquer forma. Não mesmo, eu acho que a criança, ela é nosso espelho, né? E não só a criança, eu acho que é muito legal quando até mesmo um adulto, um colega ou alguém muito próximo vira pra você e fala assim... eu quero ser um pouquinho de você quando eu crescer, por exemplo, né? E isso faz todo sentido. Sim. A gente sempre vai se espelhar em alguém melhor, né? Em alguém que a gente admira. E isso, pra criança, é a mesma coisa. Nós somos os espelhos. Então, isso começa dentro da nossa casa, né? É muito importante tentar sempre manter uma boa harmonia, tentar sempre manter um ambiente tranquilo, um ambiente amoroso, né? Onde a criança tenha atenção, tenha respeito. Além da vida amorosa, dessa questão, acho que a atenção também faz toda a diferença. Sim. Né? A criança, ela precisa sim ser ouvida, não é porque ela é uma criança que ela não sabe da vida, por exemplo, que ela não tem que ter esse respeito e essa atenção, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que tratar a mesma coisa. Eu te trato com educação e eu espero isso de você. Sim. É a mesma coisa de uma criança. Sim. Né? Então, se você tratar com desrespeito, se você falar gritando, se você não der atenção, se você ignorar, ela vai crescer dessa forma. Aprendendo que é assim que se comunica. Ela vai transmitir tudo isso. Sim. Né? Então, é super importante a gente manter a criança, que a criança, na verdade, cresça num ambiente acolhedor, num ambiente amoroso, respeitoso. Sim. Claro que a gente entende que tem muitas questões também familiares, tem muitas famílias que, às vezes, pais separados, ou que no meio do caminho tiveram que se separar. Isso acontece. Mas também não quer dizer que por conta dessa situação a criança precisa ser diferente. Exato. Claro, interfere. Às vezes o pai e a mãe, a criança nasceu naquele ambiente com o pai, tendo o pai e a mãe presente, e de repente a vida do casal não deu certo e eles precisaram se separar. Ok, tudo bem, isso faz parte, a gente entende, isso faz parte da vida. Mas é importante que o casal entenda que a criança ela vai sentir tudo isso. E que eles possam passar essa separação de uma forma leve, né? De uma forma carinhosa e amorosa. Sim. Entendeu? Às vezes o casal teve ali o momento deles, às vezes de desrespeito, ou acontece também de não ter mais contato com o outro, tudo bem. Mas eu acho que o mais importante é que
a criança não sinta. Seja preservada. Isso. Seja preservada, com certeza. Porque a gente entende que um filho é tudo na vida de um pai e de uma mãe. Sim. Né? E com certeza a gente não quer fazer mal nenhum a essa criança. Exato. Então, se ela puder ser preservada de coisas ruins, né, de coisas negativas que a gente sabe que não vão fazer bem, é super importante. Né? Não tô falando que a gente tem que privá-los de tudo. Ah, não. sim. É super importante que eles entendam também as coisas o que tá ruins acontecendo. da vida. Né? Por exemplo, mesmo, a pandemia foi um momento também de fazer com que essas crianças entendessem, Sim. né? Mas é nesse sentido aí dessa questão de comunicação, Exato. né? Desse amor, dessa atenção, desse respeito. Eu penso muito até no equilíbrio de como você vai passar as informações para a criança. De como é que você expõe o mundo para a criança. Porque não é nem expor, que é tudo lindo, maravilhoso, que é tudo você desejou, aconteceu, e nem expor um mundo cruel, que é difícil até pra gente encarar. Isso, né? Não precisa ser nesses dois extremos. A gente sempre tem que dosar, né? Colocar limites. Sim. Então, uma criança de 3 anos, de 0 a 3 anos, de que forma eu posso passar isso pra ela? De que forma eu posso passar uma coisa ruim? Sim. Né? E uma criança vai de 4 a 5 anos, tudo tem um limite, né? E tudo a gente tem que saber dosar. Mas e fazer eles entenderem da melhor forma. Sim. Uma coisa também muito importante é isso. Às vezes a gente acaba querendo super proteger demais, colocar a criança dentro de uma bolha, mas em alguns momentos isso é muito desnecessário e aí prejudica demais. Sim. As crianças, isso é cada vez mais, tá? Dentro da educação aí que eu tô há um tempo, eu vejo isso cada vez mais frequente. A criança não passar, eles não entendem, eles não sabem, eles não passam por nenhuma frustração. Tá. Por quê? Porque a família super protege, a família dá tudo que quer. Às vezes, por conta dessa falta de presença, né? Eu não Tentando sou presente. suprir. Tenta suprir dessa forma. E isso também acaba prejudicando muito. Sim, nossa. Questão. E o reflexo disso na vida adulta, a gente sabe que pode ser os piores. Com certeza. E a gente vivencia muitos adultos, né? Sim. Muitos adultos mimados, digamos assim. Por conta... Que não aceitam não. E os nãos da vida, eles são assim, você pensou, acontece um. É verdade. Você pensa um pouco, você levantou da cama, a frustração ela já tá acontecendo, a vida já tá acontecendo. E tem muito adulto que não sabe encarar isso. Exatamente. Por quê? Porque às vezes... E a gente entende também. Eu também entendo o lado, né? Eu também sou mãe. Sim. Então, eu também entendo esse lado de algumas famílias. Mas é isso. Eu acho que a gente sempre tem que dosar. A gente sempre tem que colocar um limite para que a criança ela possa crescer aí de uma maneira saudável, leve, sabendo respeitar, né, com valores. Sim. Eu acho que isso é o mais importante. Então seria hoje, mas se você fosse falar hoje, o que as crianças estão mais precisando, seria nesse campo? Eu acho que tempo junto, tempo em família, de qualidade, né? Tempo de qualidade. Não adianta eu estar num almoço em família, por exemplo, todo domingo a gente almoça em família, todo domingo. Tá, mas você tá no seu celular, a criança também tá no celular vendo YouTube, almoçando com o celular aqui, né? O pai tá de olho no jogo que tá acontecendo lá na televisão. Sim. Esse é o momento em família que a gente precisa? Não. A gente precisa de tempo junto, a gente precisa de conversa, a gente precisa de risada, a gente precisa de momentos pra conversar sério também. Sim. Né? Eu acho que hoje... depois de tudo que a gente passou com pandemia e tudo mais, tempo junto. E principalmente eu vivencio isso na minha cabeça, eu falo, eu não tenho tempo, minha vida é corrida. Tudo, eu não sei você, mas tudo nas minhas frases eu não tenho tempo, né? Então eu acho que também é momento da gente parar, refletir e entender, né? Tá, eu não tenho tempo, então
o tempo que eu tiver eu preciso me dedicar. Sim. Né? Seja eu tava na conversando família, isso enfim. hoje com uma pessoa, porque olha só, às vezes a gente fala muito isso, não dá, não tenho tempo, não consigo. E eu tenho muito esse desafio no consultório, porque eu falo para os pacientes irem fazer exercício, irem ler um livro, irem fazer uma atividade diferente. Não tenho tempo. Só que se a gente olhar no fim do dia quanto tempo ficou no celular, quanto tempo que a gente desperdiçou olhando para a tela do celular. Todos nós, eu faço isso. Muito tempo. Então, na verdade, talvez o que falta é organização e às vezes eu tenho a impressão de que um senso de prioridade. De entender que aquele serzinho ali, aquele pequenininho, de que é uma prioridade. Com certeza. E é aí que entra essa questão de sermos espelho também. Sim. Né? Porque a criança, ela vai repetir tudo aquilo que você fizer. Ela vai falar tudo aquilo que você falar e ela vai agir da mesma forma que você agir. Então, já começa aí. Sim. Né? Eu como mãe, eu sempre tento, quando eu estou com a Helena, eu sempre tento me dedicar à Helena. Sim. Né? É claro, às vezes eu também quero ficar jogada no sofá vendo Instagram, por exemplo. Sim. Né? Não que isso seja ruim, eu posso ter um momento assim também. Mas enquanto eu estiver com a Helena, eu vou estar com a Helena. Eu vou olhar para a Helena, eu vou cantar com ela, eu vou rir com ela, vou dançar, enfim. Eu vou me dedicar esse tempo para ela. Nem que seja 5 minutos, né? Nem que seja um banho que eu vou dar, uma fralda que eu vou trocar. Vai ser com qualidade, com carinho. Vai ser um tempo de qualidade, de carinho. E vai ser o tempo que eu vou poder olhar para minha filha. Sim. E às vezes entender o que ela também quer me dizer. Sim. Né? Mesmo que ela ainda não saiba falar, mas ela sabe se comunicar. Então, hoje eu diria que tempo junto vai fazer toda a diferença. Vai fazer toda a diferença. E eu fiquei pensando agora, a gente tá num especial Dia das Crianças, mas eu acho que não dá para falar da dificuldade para os pais, dos desafios que os pais vêm enfrentando. Alguns episódios, e eu converso muito isso também com minhas amigas, eu trouxe aqui que eu acho que é uma das fases mais difíceis, mais desafiadoras para quem está educando, tanto em casa quanto na escola. Porque eu acho que, e aí eu não sei se a criança, mas o jovem tá muito difícil. Muito, nossa, muito difícil. E eu fico pensando no tamanho do desafio que os pais estão enfrentando. É aquilo que a gente conversou. Cada fase tem o seu momento ruim, né? Tem o seu momento bom, mas também tem o seu momento ruim e o seu momento de desafios. Principalmente, eu acho que com os jovens, né? Sim. Hoje em dia a gente tem muitas informações. Sim. É claro, não tem uma receita mágica, né? Se tivesse, com certeza seria muito mais fácil. E também não é perfeito, não existe família perfeita, não existe nada. Eu acho que cada família precisa, sim, entender primeiro o seu filho, entender qual é o ambiente que estão criando os filhos. Então, qual é o ambiente que eu estou criando a minha filha? Qual é o ambiente que eu quero criar a minha filha? Né? Então, eu preciso olhar para minha filha, eu preciso entender o que ela tá passando, o que ela vai passar. Eu não posso colocar minha filha dentro de uma bolha e super proteger ela até quando ela tiver 18 anos. Por quê? Porque eu vou deixá-la com muitos prejuízos aí ao decorrer da vida, né? E eu não vou estar o tempo todo ao lado da minha filha para poder defendê-la. Então, é importante que as famílias elas possam mostrar também, ensinar isso pro filho, claro, de uma maneira muito carinhosa, de uma maneira muito tranquila e paciente, né? Para que quando eles estiverem na fase de adolescência, que ali as informações elas vão estar muito mais fáceis, né, de fácil acesso, porque hoje eu consigo controlar algumas coisas, o que a minha filha pode assistir, o que não pode, o que ela pode vivenciar, o que não pode, mas na adolescência a gente cresce, a gente tem uma cabeça diferente, a gente quer experimentar, né, a gente quer ter novas experiências. E às vezes as famílias acabam perdendo aí o foco, né?
porque as informações, e isso também vale para nós. Sim. Porque hoje a gente tem tudo muito fácil nas mãos, né? Informações. Antigamente a gente precisava pegar um livro para poder entender. Hoje em dia não. Ia na biblioteca, na Barça. Hoje em dia a palavra que você pesquisar no Google, ele vai te dar. Né? Então, é importante também que não tem problema nenhum. Hoje em dia existem muitas pediatras, existem professores, muitos meios até mesmo no Instagram, de fácil acesso. De compartilhar informação, né? De compartilhar informações. Isso é muito legal, mas eu acho que dentro de todas as informações que a gente procura, que a gente busca ou que a gente acha, é sempre importante você filtrar o que vale a pena para você. Sim. O que você quer trabalhar ali com a sua família, com o seu filho, e o que não vale a pena, entendeu? Sim. Às vezes, você tem um papel ali, você trabalha de uma forma, você tem a sua vida organizada de uma forma e eu tenho de outra, né? E dá certo para as duas partes. Sim. Então, é um desafio mesmo, eu tenho certeza que muitas famílias passam por isso e às vezes sentem insegurança, né? Eu acho que a melhor forma é isso, a gente sempre poder compartilhar, poder conversar, buscar ajuda, né? Acho que falar quando tá muito difícil, falar quando não tá dando conta, porque é normal não dar conta. Com certeza, eu acho que isso é o mais importante. É muito gostoso quando a gente pode trocar experiências, Sim. né? Talvez, por exemplo, vir aqui hoje é uma forma de você compartilhar Sim. experiências. Claro, eu penso de um jeito. Talvez a pessoa que está nos assistindo pense totalmente diferente. Sim. Mas eu acho que trocar experiências e um respeitar a opinião do outro já é muito válido. Exato. Né? E isso vale para o educar também. Sim. Quando a gente pensa nesse fácil acesso às informações, como é que você acha que isso está impactando as questões de aprendizagem? E aí não pensando só nas questões emocionais, sociais, a aprendizagem dos pequenos. Isso também é muito interessante, porque, por exemplo, o celular, né? O celular, o YouTube, ele traz aí muitas formas de comunicação, muitas formas de aprendizagem. Isso sim é um ponto positivo, porque a criança com certeza ela aprende, né? Mas também é um ponto muito negativo, porque, por exemplo, às vezes eu vou receber uma mãe e ela vai falar: minha filha fala inglês. Minha filha aprendeu no YouTube. Sim. Mas e o resto? E o resto do desenvolvimento dela? A questão, por exemplo, o português, a alfabetização, Sim. Né? Então, isso também tem sim seus pontos positivos, mas também tem seus pontos negativos. Eu acho que é isso, a gente tem que saber dosar, a gente tem que saber entender até que ponto isso está sendo bom, até que ponto isso vai ser bom para o desenvolvimento, né? E colocar limites nessa questão. Porque também não é interessante para uma criança ela ter uma obesidade de informações tão jovem, sem saber lidar com aquilo, sem ter maturidade para lidar com aquilo. Exatamente. Eu acho que assim, ela pode ser super inteligente, ela pode falar de tudo, ela é uma criança de 5 anos, ela é super inteligente, ela fala, ela entende, mas como é a coordenação motora dessa criança? Ela sabe rasgar um papel, por exemplo? Ela sabe segurar numa colher? Ela sabe comer sozinha? Sim. Entendeu? Então, a criança de educação infantil, de 0 a 3 anos, por exemplo, ela precisa estar com uma coordenação motora bem desenvolvida, para que quando ela chegue lá na fase de alfabetização, ela esteja assim preparada para estar alfabetizada. Sim. Né? Se a gente perder alguns momentos aí nesse desenvolvimento ao longo do caminho, com certeza lá na frente ela vai ser prejudicada. Vai fazer falta. Vai fazer muita falta. Porque sabe o que eu fico pensando? Talvez as pessoas nem gostem muito do que eu vou falar agora, mas existem as pessoas que gostam de mostrar, olha, sabe isso, sabe aquilo, tem mais informações do que o fulano, sabe já um idioma e o colega não. Então, isso às vezes acaba meio que virando
um rótulo para a criança que não deveria, acaba virando uma competição que ainda não deveria, e aí reflete em autoestima, reflete em insegurança, reflete no que você acabou de falar das coisas que vão fazer falta, a troco de quê? Né? De saber mais que o coleguinha? Com certeza. Eu acho que isso não deve acontece, mas não deveria. Não. Né? Porque a gente não pode comparar, a gente nunca pode comparar uma criança com a outra. Sim. Né? Eu acho que é isso. A criança tem todo um currículo maravilhoso, tem um histórico maravilhoso, mas às vezes ela não teve o tempo de ser criança. Entendeu? Então, eu acho que a gente também tem que tomar muito cuidado nessa questão. Tem que tomar muito cuidado. Eu consigo proporcionar pro meu filho muitas coisas. Ele faz isso, ele faz aula de inglês, daí depois ele vai pro espanhol, ele tem aula de violão, aí ele faz... Claro, são atividades muito importantes, bacana, é super legal, mas essa criança tem tempo de ser criança. Do ócio. Tem tempo de correr, tem tempo de brincar, de ficar entediada. De mexer na terra, de ficar entediada. Tem esse tempo. Então a gente precisa sim saber dosar, a gente precisa sim colocar limites, porque é difícil, não é fácil. Sim. Não é fácil, é o que eu falei, ninguém é perfeito. Sim. E se a gente tivesse uma receita de como poder educar, de como poder criar, com certeza seria muito mais fácil. Mas é isso, eu acho que cada família tem que ter aí um cuidado, né? Tem que saber entender e a necessidade também, né? Cada família tem uma necessidade, cada família tem um jeito. Sim. Mas essa questão de comparação também não deveria existir. Nossa, não. Tinha que ter um cuidado aí, tentar não fazer isso, né? Nossa, não mesmo. É outra coisa que eu acho que agora o pessoal tá aprendendo um pouco mais. Porque quando eu era pequena, eu lembro que a gente... tudo era na comparação. Quem acabava primeiro, quem entregava primeiro, quem tirava a nota mais alta, como é que você foi, aí comparava, o pessoal não brinca na internet com o seu primo, eu não queria ser primo dessa fulana, porque nas festas em família é comparação. Não, isso acontece. Sim. E a gente não consegue evitar, né? Sim, isso acontece na família, isso acontece no trabalho, isso acontece na escola, acontece em todo lugar. Mas é aquela coisa que você falou, a gente precisa tomar cuidado pra gente acabar não prejudicando a pessoa em alguns aspectos, por exemplo, autoestima, né? Essa questão de comparação, vai chegar uma hora que vai ser chato. Vai chegar uma hora que a criança ou a pessoa ou o adulto, ele não vai ter essa autoestima ele vai começar a se rotular de assim, eu não sou capaz, eu não consigo, fulano é melhor do que eu, ou todo mundo é melhor do que eu, né? A gente acaba criando alguns traumas aí que começam ali desde pequeno, né? E às vezes sem perceber, a gente acaba criando esses certos traumas, né? E é uma fase tão incrível, tão maravilhosa, que eu acho que se todos os adultos tivessem um pouquinho só de consciência, já ia fazer muita diferença. Com certeza. Do quanto que essa fase tem que ser cuidada, preservada. Com certeza. Eu fico muito feliz quando eu vejo, porque nos tempos de hoje é muito difícil a gente ver uma criança que não tem um celular. Né? Eu falo que a minha geração de criança ainda foi de brincar na rua, de jogar bola, de brincar de pular elástico, várias brincadeiras aí que no passado eram muito legais. E hoje em dia, quando eu vejo isso acontecer, criança ser criança, brincar, tirar o tampão do dedão do pé, fazer coisas de criança é muito legal. Porque hoje, no mundo que a gente está vivendo hoje, com a tecnologia cada vez mais avançada, a gente acaba deixando de lado, né, essa questão. E vai se perdendo. Com certeza. A mesma coisa é livros, né? Hoje em dia é muito difícil a gente ver uma pessoa carregando um livro. Até porque a gente já tem aqueles aparelhos eletrônicos que baixam ali o livro e te dão a possibilidade de ler, né? Mas é isso, o mundo muda, a gente também tem que aceitar, a gente também tem que entender. Mas eu acho que se a gente puder preservar coisas boas, né, é super válido. Sim, mas isso que você falou dos livros fala muito da nossa cultura, né? Na pandemia, quantas livrarias fecharam?
né? E aí Porque é mais fácil você baixar um livro Ah, ali no sim. seu celular do que você ir até a livraria, né? Exato. E aí eu fico pensando, porque eu sou muito do livro físico, né? Eu fico pensando, cara, você perde aquilo, aquela sensação gostosa de receber o livro, de sentir o cheirinho. É tão bom. Eu conversei com uma convidada que veio aqui, que esse ano eu fui na Bienal do Livro, e que foi incrível ver como que estava cheio. Eu fiquei muito feliz de ver como que estava cheio. Mas ainda assim, Porque estando muito talvez você cheio, foi preparada para não estar cheio. exatamente, estando muito cheio, eu sei que ainda não é a realidade da galera. E é o que você falou, não tem como cobrar, eu não tenho filhos, mas falar pro meu sobrinho, ó, vai ler, é bacana. Se eu não der o exemplo, se o pai e a mãe não dão o exemplo, não tem como. Exatamente. Isso vai muito daquilo que nós estávamos falando sobre ter tempo, né? Sim. Eu, esses dias, ganhei um livro e eu falei, eu quero, porque eu gosto de histórias, eu gosto, principalmente livros que contam histórias reais, né? E aí eu ganhei um livro que fala exatamente disso. E esses dias eu tava tomando banho e falei, acho que eu vou ler um pouquinho. Aí depois eu pensei, falei assim, ai não, tô muito cansada, acho que eu vou deitar. Mas eu sabia que se eu fosse deitar, eu ia fazer o quê? Eu ia ficar no celular até dormir. Sim. Aí eu peguei e falei assim, não quer saber? Eu vou pegar o livro e vou ler o livro. Sim. E foi tão gostoso. Foram ali páginas, passei várias páginas, capítulos e eu nem percebi. Né? Então acho que a gente precisa começar. Né? Às vezes a nossa cabeça acaba boicotando a gente, né? Então, vai resistindo. A gente precisa sempre começar. Exatamente. Bacana. E aí, se tiver um recado final que você queira deixar para os pais que estão assistindo a gente, hoje a maior parte do nosso público é feminino. Tem muitas mães que acompanham, a mulherada que acompanha, mas se você tiver um recado para dar para essas mães, para esses pais, em relação à infância, a esse dia tão especial, o que você gostaria de deixar, que não pode deixar de ser dito? Eu acho que assim, é aquilo que eu falei, a gente não tem uma receita, né? A gente não tem uma mágica onde a gente possa ali pegar a varinha e simplesmente fazer acontecer. Eu acho que o mais importante é você ter a certeza de que você tá fazendo o melhor, né? Claro, você tem muitas informações, você pode ler, aplicar ali o que você acha válido, mas eu acho que o mais importante é você saber que você tá se doando e você tá tentando dar o melhor, né? Preservando aí a criança, dando a ela uma infância de qualidade, com muito respeito, com muita atenção e com muito amor. Sim. Eu acho que isso é o mais importante. Cara, muito obrigada por você ter vindo, Bá. Eu sei que o seu tempo é corrido, que é escasso, que você dá conta aí de um monte de coisa, mas é muito especial te receber aqui pra gente falar desse tema, que é um tema tão importante e que cada vez mais a gente tem que criar espaços de discutir a importância da infância, discutir o que a gente pode fazer pela infância. Com certeza. Eu gostei muito do convite, é a primeira vez que eu apareço aí falando, pra falar um pouco aí da minha vivência, né? Sim. Da minha vivência, de tudo que eu vivo, não só com a maternidade, mas também dentro de escola, né? Eu agradeço pelo seu convite e eu acho que sim, é super importante, sempre que precisar, sempre que a gente conseguir reunir não só terapeutas, mas pessoas também, áreas da saúde, áreas da educação. Eu acho que é sempre muito importante a gente trocar experiências, informações. Claro que também a gente sempre tentando falar aí a mesma língua, né? Porque às vezes acontece de eu ter uma opinião, você outra e não dá certo. Sim. Mas eu acho que isso é super importante. E também saber que ninguém tá sozinho, né? As dificuldades da vida. Tá todo mundo lutando aí. Tá todo mundo lutando. Então, dá uma aliviada, né? Sim. E eu agradeço, então, pelo convite. Quando precisar, estou à disposição. Obrigada. Teremos outros. Com certeza. Minha gente, se você assistiu até agora, curta esse episódio, compartilhe com o pessoal que tem filho, que tem aí a molecada em casa, que precisa ouvir as informações que nós trouxemos aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, para você é bem rapidinho, não vai te custar nada e para mim é muito importante. Te aguardo no próximo episódio.
Bom, as redes sociais. Você me encontra no paula.psicóloga, me siga lá no Instagram. E o Pod também, como Pod das Psis, no Instagram e no TikTok. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!